O processo de orçamentação precisa deixar rastros. Galera, aqui é o professor Enson Portela falando, e no episódio de hoje do Aprenda Engenharia nós vamos bater um super papo com o professor Aldo Matos, autor do livro Como Preparar Orçamento de Obras. Você sabe como fazer um orçamento de obra? E se a obra for pública? Quais cuidados ter? Como definir o BDI da obra? Posso eu incluir imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido no BDI? O que é e como fazer uma composição de custo unitária? Todas essas perguntas foram discutidas ao longo do episódio de hoje, então fica comigo até o final que eu te prometo que vai valer a pena. E para a gravação desse podcast eu tenho aqui comigo na mesa o Cairo Braga. Fala galera, prazer estar aqui mais uma vez, hoje conversa especialista. E ela, Yasmin Costa. Fala galera, um prazer estar aqui hoje gravando com o professor Aldo Matos. Então, bora aprender engenharia? E também a presença do nosso convidado especial, o professor Aldo Matos. Tudo bem, pessoal? Eu estou à disposição de vocês aí. Obrigado pelo convite. Espero trazer alguns conhecimentos aí que sejam úteis na prática de vocês aí na engenharia do dia a dia. Maravilha, maravilha, professor. Muito obrigado pela sua presença. Professor Aldo, para mim é um enorme prazer, de verdade, ter você aqui. Eu fui um estudante do seu livro, acho que lá em 2007, 2008. Seu livro de orçamento, que todo mundo conhece no Brasil inteiro. É um livro que o senhor mesmo gosta de falar, caiu no gosto das pessoas que trabalham na área. Eu queria começar nosso bate-papo pedindo para você se apresentar um pouco, falar do que já fez. Eu sei que o professor tem 2 graduações. Diga aí pra gente onde é que você se formou, como é que foram as suas graduações. Sei também que o professor tem uma empresa de consultoria, tem cursos online, então fique bem à vontade para contar um pouco do seu histórico, até para criar uma certa empatia entre os nossos ouvintes e o nosso convidado, senhor. Eu sou engenheiro civil, me formei em 87, já faz tempo, pela Universidade Federal da Bahia, em Salvador. Logo em seguida eu fiz um mestrado numa área onde eu pensava que iria atuar, que era essa área de petróleo, então eu fiz um mestrado na área de geofísica, mas o destino me trouxe de volta para a engenharia civil, aí para o mundo da construção. 20 anos depois, eu fiz também faculdade de Direito, porque eu já trabalhava com consultoria, mexia muito com contrato de obra, com resolução de disputa, com arbitragem, e eu achei que seria um complemento interessante. Aí fiz Direito também na Universidade Federal da Bahia. Eu trabalhei na construtora Odebrecht na década de 90, trabalhei em vários países. Depois eu trabalhei por alguns anos no estado da Bahia, de Salvador, não como construtor, mas como fiscal pelo estado, e depois voltei ao mundo das construtoras, trabalhando em 2 empresas espanholas, a Acciona e depois a Isolux. E há cerca de 9 anos eu tenho uma empresa de consultoria que eu atendo clientes públicos, privados, construtoras, contratantes, concessionárias, fundos de investimento, que é engenharia de custos. Assuntos ligados a custos de obra, ligados a planejamento e ligados à administração contratual. Beleza, professor. Nossa, baita experiência aí, hein? Professor, o que o senhor apontaria como principais pontos de um orçamento de obra? Eu sei que certamente estabelecer o valor do custo direto é a etapa que normalmente mais demanda tempo quando você está fazendo seu orçamento, mas o que você colocaria como pontos mais relevantes na orçamentação? Lembrando aqui, né, só explicar brevemente que orçamentação é diferente de orçamento. Orçamento é o valor final para o qual você chegou lá do valor da obra. E orçamentação é o seu processo de chegar até seu orçamento. Digamos assim, onde o olho do dono tem que estar para você não ter problemas maiores na hora que você está orçando. O que eu enfatizo é que o orçamento não pode ser um esforço de uma pessoa só, como nós vemos muitas vezes aí nas construtoras. Um rapaz lá no setor de orçamento, ou uma engenheira lá do setor de orçamento, encarregado de orçar as obras. Essa não me parece a receita mais feliz. Por quê? Porque essa pessoa não é especialista em tudo, né? Ela não é especialista em concreto, em escavação, em métodos construtivos. Às vezes ele não consegue nem ler direito o projeto, porque dependendo do projeto ele não tem tanta afinidade. Pois é. Então, um dos primeiros fatores para que o orçamento tenha mais sucesso é, a meu ver, a interação entre os setores da empresa. Então, aquela pessoa vai capitanear o processo de orçamentação daquela obra, mas ela precisa colher informações do setor de produção
produção, que está acostumado a fazer o serviço de campo. Então esse é o melhor material para usar, para fazer a forma. Eu vou escorar realmente desse jeito. Qual é a produtividade de cravação de estaca? Porque às vezes o orçamentista abre um catálogo, abre um livro, tira um número lá, mas a construtora muitas vezes já fez esse serviço várias vezes, já tem um índice, digamos, histórico, e que muitas vezes nem voltou lá para o setor de orçamento conhecer. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que é interessante, é a integração setorial. A segunda é que o processo de orçamentação precisa deixar rastros, precisa ter rastreabilidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque em muitas obras que eu vejo, ninguém sabe como se chegou àquele número lá da obra, R$12.452.225,14. Porque ficou numa planilha, no computador da engenheira de orçamento, que já não está mais na empresa. Cadê isso? E de onde ela tirou esse valor aqui? Essa cotação, que ninguém encontra como é que ela chegou a essa cotação aqui do piso cerâmico. Então, o processo de orçar uma obra, aí você falou do olho do dono, também precisa ter essa rastreabilidade, memória do levantamento do quantitativo, de onde a pessoa tirou as produtividades, se foi de um banco de dados comercial, se foi de um banco de dados da própria empresa. E, importante, para o olho do dono, talvez o mais relevante quando ele vai sacramentar um orçamento é avaliar a curva ABC, que a gente tem a curva ABC de serviços, é uma relação em ordem decrescente dos serviços que mais impactam no custo da obra, até aquele serviço que praticamente não tem nenhuma relevância no total do orçamento. E, em paralelo, tem a curva prima da ABC de serviços, que é a ABC de insumos. Então, aqui são os insumos mesmo, bloco, cimento, pedreiro, me diga aí mais alguma coisa, vidro, exato. Então, isso é importante. Porque olhando o topo da curva ABC, o dono da construtora ou o diretor técnico da empresa pode fazer um juízo de razoabilidade. Então vamos pegar a curva ABC de serviços. Eu pego os principais serviços ali daquela obra e chamo a equipe e digo: como é que vocês orçaram isso? De onde você tirou essa produtividade? E esse valor aqui dos insumos, você cotou? Você cotou de uma empresa só ou cotou de 3? Eu peguei isso de um subempreiteiro. Você conhece esse subempreiteiro? Já trabalhou com ele? Não. Opa, então eu não tenho tanta certeza assim. Sim, é Messias, que sempre trabalha pra gente há 10 anos. Então é isso mesmo que vai dar. Então, esse processo de validação envolvendo várias pessoas é que é muito importante. Porque simplesmente abrir uma tabela como se fosse um SINAP e pescar os valores lá de dentro, aí, convenhamos, não é a prática mais indicada. Isso aí você vai ter apenas um valor referencial, mas não é um orçamento feito por um construtor. Em outras palavras, o orçador ele não pode ser um operador de Excel. Ele tem que entender dos programas que ele usa, mas ele não pode simplesmente achar porque o programa está dando um número, está tudo correto. Ele tem que ter um choque de realidade, inclusive com outras partes da obra, como bem colocou o professor. Exatamente. Eu estava dizendo da rastreabilidade do orçamento. Nos Estados Unidos, as empresas, ao final de cada orçamento, geram um documento chamado Basis of Estimate. É a base do orçamento. É de onde a equipe que orçou a obra tirou cada informação. Então aquilo é como se fosse um caderninho, vamos chamar assim, que fica guardado lá e depois quem vai fazer a obra pode estudar aquilo. Fica muito mais simples do que o cara meramente receber a planilha de preços e o preço total da obra e dizer: fulano, agora você vai lá e faz a obra. Toda vez que nós falamos em orçamento, nós sempre passamos pela composição de custo unitário. Aliás, muita gente com quem eu converso acha às vezes que composição de custo unitário é uma coisa brasileira. E eu até queria abrir um parênteses aqui para dizer que não é, gente. Composição de custo unitário é uma metodologia, é uma forma de você orçar que é utilizada no mundo inteiro. Termos bem práticos, né, para quem nunca ouviu de fato falar de composição de custo, é uma tabela, né, você vai fazer uma tabela que mostra o valor total de custo direto para cada unidade de serviço. Então, por exemplo, quer fazer uma composição de custo do que é 1 metro cúbico de concreto, você vai ter todos os itens
itens da planilha daquele serviço, mas o custo total vai ser só para 1 metro cúbico. E por que isso é vantajoso? Porque quando você tem para 1 metro cúbico, basta você ter o quantitativo e multiplicar pelo valor unitário, pelo custo unitário, que aí você tem o custo total do serviço. Toda vez que o camarada faz uma composição de custo, ele precisa conhecer a produtividade da equipe dele. Ele precisa, por exemplo, saber em quanto tempo um servente consegue fazer 1 metro cúbico de concreto. Mas quando o camarada está começando, ele não tem esses números, né? Imagina o cara que está abrindo uma construtora, imagina o nosso ouvinte aí que tem uma pequena e média construtora. Ele está começando agora. Ele ainda não tem conhecimento dos números de produtividade, de produção que ele eventualmente vai passar a ter. Nesse caso, professor, quando o cara não tem essa produtividade dele, o que é que o senhor recomenda como solução desse problema? Você acha que é mais realista o cara pegar de uma tabela referencial, tipo SINAP, tipo Cicro, ou tentar fazer uma estimativa ainda que grosseira com base no achismo dele ou na experiência dele? A composição de custo, então, é como se fosse uma receita de bolo para se fazer uma unidade de cada serviço da obra. Então, se eu vou fazer uma escola, eu não vou calcular quanto custa 1.000 metros quadrados de alvenaria. O que eu vou orçar é quanto custa 1 metro quadrado de alvenaria e depois multiplicar por 1.000. Eu vou calcular quanto custa 1 metro quadrado de telhado e depois multiplicar por, seja lá qual for o quantitativo daquele serviço. Então, a composição de custo é uma tabela, parece uma conta de restaurante. Tem lá cada insumo que eu vou usar, a sua unidade, o seu preço unitário, e a gente soma aquela tabela toda e chega lá, pô, a alvenaria R$25 por metro quadrado, o concreto é R$300 por metro quadrado, o assentamento de granito do tipo tal é R$50 por metro quadrado. Bom, na falta de prática ou na falta de composição de custo na própria empresa, aí vamos dizer, o orçamento número 1 do camarada, nesse caso eu recomendo sim que ele vá atrás de composições de custos em bancos de dados referenciais. A gente tem aí no mercado vários bancos desses, a gente tem os públicos e tem os privados. Entre os públicos destacam-se o SINAP, que é gerido pela Caixa Econômica Federal, tem o Cicro, que é do DENIT, é mais aplicável para obras rodoviárias. A gente tem um muito interessante que é o ORSE, Orçamento de Sergipe, ORSE. Esse é muito interessante, daqui a pouco eu falo dele. E tem um banco de dados comercial que é o TCPO, que é mantido pela editora Pini. Isso aí, veja só, você está orçando com números de terceiros, não é isso? Você está pegando composições de custos de um banco de dados. Agora, quem preparou esse banco de dados não conhece todas as obras do Brasil, você concorda comigo? Esse camarada fez o quê? Quem preparou um banco de dados deve ter tomado uma amostragem de dezenas de obras e chegou a um valor médio lá de quanto tempo um pintor leva para pintar 1 metro quadrado de parede com tinta PVA. Você não tendo uma informação pregressa, você parte do dado dessa composição referencial. Agora, à medida que a sua empresa, à medida que a sua obra vai avançando, você pode gerar os seus próprios índices até para você ver se a produtividade do banco referencial está acima da sua ou abaixo da sua. Eu outro dia fiz uma entrevista com um engenheiro jovem aí de Uberaba que tinha feito esse trabalho e ele dizia: eu fico 15% abaixo do SINAP, meus preços reais. Eu fico 15% abaixo do SINAP. Ótimo, é uma vantagem competitiva grande para ele. Grande mesmo, é. Numa obra pública, grande. Veja que ele fez aquilo que a gente chama de apropriação. O que é isso? Ele foi na obra dele e ele montou a composição real. Ele pegou numa semana, ou em 3 semanas, ou em 2 meses, sei lá, quantos pintores tinham, qual foi a área efetivamente pintada por esses pintores e fez a continha. Por hora, qual foi a metragem quadrada pintada pelo pintor aqui? Porque assim ele começa a ter dados mais realistas. Se ele está no Ceará, aquele é um dado do pintor cearense, no clima do Ceará, com a logística da construtora dele. Ele passa a ter um número que é mais confiável do que um número simplesmente tirado de um catálogo. Claro, claro. Só fazer uma breve explicação para a turma que está nos ouvindo. O que o professor falou, CIAP e Cicro, SINAP, o Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices
Índices da Construção Civil. O SIC é o Sistema Custos Referencial do DENIT. Essas tabelas, gente, os órgãos públicos atualizam ali, não mensalmente, o SICRA atualiza a cada, normalmente, 3 meses, 4 meses, e aí você tem tabelas e mais tabelas de diferentes serviços. Só para você te dar uma ideia, o SICRO hoje tem quase 7.000 tabelas de composição de custo unitário. Então, praticamente, o serviço que você imaginar dentro da obra, provavelmente estão dentro dessas tabelas. E por que elas são tão importantes? Primeiro, porque elas facilitam o teu orçamento, e segundo, porque a LDO, né, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma lei brasileira, ela obriga que em obras públicas nossas, você tenha como sistemas referenciais o SINAP ou o SICRO. Algumas dessas tabelas que são, inclusive, geradas por órgãos públicos também, caso aqui, novamente, SINAP e SICRO. Eu estava sugerindo, só para não perder aqui, para não me esquecer, eu tinha falado do ORCE. ORCE é um sistema de orçamentos do governo de Sergipe. É muito bom, porque cada composição de custo, cada serviço, ele traz junto quais são as normas que se aplicam e ele traz uma especificação. É como aquele serviço é feito e como aquele serviço é medido. Então, se você é muito júnior, é muito verde, e tem lá um serviço, por exemplo, execução de contrapiso. Ih, rapaz, não sei nem o que é isso. Vá lá que ele tem a composição de custo, ele tem a norma, ele tem lá explicando como é que se faz. Primeiro você faz tal coisa, como é que se faz no campo mesmo, né, na prática. Então é muito interessante. O site é www.ceop, vou repetir, ceehop.se de Sergipe.gov.br. Você entra lá, isso aí é da Secretaria de Habitação e Obras Públicas, e lá você vai encontrar o sistema ORCE. ORSE. É muito interessante. Você está falando aí de LDO, deixa eu explicar direitinho o que é isso. É o seguinte, os órgãos públicos, prefeituras, estados, para licitar uma obra, pela lei das licitações, obrigatoriamente o órgão tem que orçar internamente a obra para poder lançar no mercado o edital dizendo: o nosso orçamento referencial para essa escola é, sei lá, R$7.522.000. Então, o órgão não pode ir ao mercado sem ter feito um orçamento referencial. O que essa outra lei, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, especifica é que esses orçamentos referenciais devem ter por base, principalmente, o SINAP e o SICRO, a depender da natureza da obra. Isso não quer dizer que o construtor que vai participar da licitação vá orçar com o SICRO e com o SINAP. O SICRO e o SINAP foi para a administração pública montar o edital para lançar a licitação no mercado, certo? Isso, e definir o orçamento deles, o orçamento da instituição pública, não do concorrente. Exatamente. Eu consigo um pacote ótimo com a televisão, o sofá e a sala de jantar. Se comprar hoje, eu consigo um bom desconto. Se eu não comprar nada, o desconto é bem maior. Vem. Não, espera aí, Julius. Professor Aldo, prazer estar aqui enorme, gravando com você. Essa pergunta que eu vou fazer é uma pergunta que está na nossa pauta, mas que também um dos membros do nosso grupo do Telegram fez. Para quem aí tá ouvindo a gente que ainda não faz parte do Telegram, a comunidade tá muito massa, então vale a pena entrar lá para ver o que tá rolando. Mas, indo para a pergunta, professor, um dos conceitos mais importantes quando falamos em formação de preço de venda é o item ou percentual do BDI. Você pode explicar para a gente, usando sua excelente didática, o que na prática quer dizer o BDI e por que ele é tão importante? Veja só. Quando a gente vai participar de uma licitação, eu vou ali na secretaria, na Prefeitura de Salvador. Peguei um edital que é para fazer um centro de saúde, ou para construir uma escola, ou para fazer pavimentação e drenagem num bairro tal. Ok? Quando eu pego esse edital de licitação, a planilha de preços vem lá uma lista grande de serviços. Mas você concorda que os impostos não estão lá na lista dos serviços da planilha de preços que eu vou preencher para entregar à comissão de licitação? Porque lá como é que o item 1, limpeza e desmatamento, item 2, escavação, item 3, aterro, item 4, concreto, item 5, pintura, item 6, forro de gesso, item 7, chapisco, item 55, pavimentação asfáltica, tal.
mas não tem um item lá lucro, não tem um item impostos, não tem um item imprevistos que a construtora certamente terá que botar no seu orçamento. Então, todos esses itens que vão acontecer, que vão ser computados no orçamento, precisam estar distribuídos no preço daqueles serviços que estão expressos na planilha. Então, nesse caso, essa distribuição dos itens que não estão expressamente listados na planilha, em cima dos preços que estão listados na planilha, é o que se chama de BDI, benefícios e despesas indiretas. Então, em outras palavras, o BDI é um acréscimo que eu dou ao custo unitário de cada serviço para que ele dê um pulo de custo unitário para preço unitário. Da mesma maneira, quando você vai comprar um refrigerante aí no armazém, a nota vem, uma latinha de Guaraná, R$2. Ele não vem assim, uma latinha de Guaraná, R$1,50 foi o custo, R$10 é a limpeza do armazém, 5 centavos é o imposto do armazém, 2 centavos é o lucro do dono do armazém, 1,20 é o uniforme do funcionário do armazém. Você concorda que está tudo incluído naquele preço que o cara está dando? Então o BDI é um percentual que leva de custo direto para preço de venda. Então ele é importante porque nesse percentual o que está incluído ali? Está incluído o custo indireto, estão incluídos os impostos, está incluído o lucro. Então esse é o conceito, assim explicando muito rapidamente, sem poder arriscar no quadro, é mais ou menos isso aí. Então ele é importante porque ele reflete exatamente essa transposição do que é custo para o que é preço. Lembrando apenas que esse imposto que o professor coloca dentro do BDI é o imposto sobre faturamento. Exatamente, são os impostos que incidem sobre o contrato, sobre o faturamento, sobre a nota. É PIS, ISS, COFINS e, se a empresa tiver optado pela desoneração da folha de pagamento, aí entra também nesse rol de impostos a CPRB, Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta. No meu livro Como Preparar Orçamento de Obras, eu explico isso de uma forma bem didática. É porque assim, a distância, sem me ver, sem escrever no papel, é mais complicado. Mas eu acho que o conceito aí, você conseguiu mais ou menos se situar nele. Professor, não existe hoje em dia uma lei ou norma que estabelece uma diretriz compulsória a ser seguida na formulação do BDI. A gente tem o acordão no TCU, né, que tem várias tabelas mostrando os valores do BDI por tipo de obra e tudo mais, mas em teoria uma obrigação, teoricamente. Mas acaba que o senhor acha que não fica sendo, porque, tipo, qual o órgão público que vai aceitar um orçamento que não condiz com as recomendações do TCU? Acaba que, apesar de não ser uma lei, meio que limita você a seguir aquela metodologia. Pois é, veja só, deixa eu explicar. Existe um acórdão. O que é um acórdão? É uma decisão de um tribunal. Existe um tribunal chamado TCU, Tribunal de Contas da União. O que esse pessoal, esses auditores de obra, recomendam nesse acórdão, que é o acórdão 2622 de 2013, é um tabelamento dos BDIs por tipo de obra. Então ele diz lá, para uma obra de edificação normal, o BDI tem que estar na faixa, e ele especifica lá uma faixa. Isso é para a referência daquele orçamento referencial que o órgão público tem que fazer para poder lançar o edital na rua, certo? Agora, veja só, no mesmo acórdão, o TCU diz, isso aqui é nossa recomendação. Se o órgão quiser utilizar um parâmetro de BDI diferente desses recomendados, ele pode, desde que faça uma fundamentação substanciada, ou seja, desde que ele justifique. Agora aí, veja só, você é um gestor público, você está lá na Secretaria de Obras de um município ou de um estado qualquer, você vai comprar essa briga? Me diga aí. Lógico que não. Definitivamente não. Pois é, eu acho muito pouco provável que o gestor público vá levantar essa bandeira e dizer, não, o BDI que eu vou botar é 30%, não é 20,57%, não, eu vou botar é 30%, e vou fazer meu edital referencial com 30%. O que acontece é que esse BDI referencial me parece baixo para as circunstâncias em que as obras são feitas, mas não dá para o órgão colocar no seu orçamento referencial um
que seja superior, a menos que ele fundamente isso por escrito. O que acontece também é que é o seguinte, o edital às vezes traz a seguinte instrução às construtoras licitantes. O vencedor da licitação deverá apresentar o seu orçamento aberto. Aí o que é que os construtores fazem muitas vezes? Eles orçam a obra do jeito deles, sem olhar para o orçamento referencial, sem utilizar a SINAP, sem utilizar esse acórdão do TCU, eles fazem o orçamento do jeito real deles. E depois eles comparam os valores aos quais chegaram com esses bancos de dados referenciais aí, só para ver se eles ficaram muito fora. E às vezes aí a construtora dá uma coxambradinha daqui e dali para não ficar fora dos valores referenciais, entendeu? Entendi. Na prática é como se ele fizesse o orçamento dele, da empresa dele, seguindo, né, todos os critérios internos da empresa, e depois ele meio que ajusta o orçamento dele para poder se adequar ao que o edital está especificando e ele, obviamente, se tornar competitivo. Professor, em 2007, o TCU ele publicou um acórdão meio que proibindo a inclusão de imposto de renda e contribuição social no BDI, com o argumento de que o Estado ele não pode pagar por um custo que, na prática, é do ofertante do serviço, né, da obra, no caso aqui as construtoras. Eu acompanhei algumas discussões na internet sobre isso na época. Queria saber a opinião do professor, se você acha que faz sentido, porque a pergunta que sempre fica é, quem é que vai construir para ter prejuízo, né? Como é que o órgão público diz, não, mas o imposto de renda é um problema de quem está oferecendo o serviço, não é de quem está contratando. Mas na prática ninguém entra numa obra para ter prejuízo. Não, mas vem cá, ele não está mexendo no lucro, ele está mexendo no imposto de renda. Eu concordo com essa previsão do TCU. O que acontece é o seguinte, o imposto de renda não pode ser repassado para o orçamento da obra, porque senão, em tese, quem está pagando o imposto de renda é o contratante, em nome da contratada. Qual é a essência do imposto de renda? O imposto de renda é dos ganhos da pessoa física ou da pessoa jurídica, que no caso da construtora é uma pessoa jurídica, dos seus ganhos, você vai tirar um pedaço para a nação. Essa é a essência do imposto de renda. Então, esse imposto, é como os juristas dizem, é personalíssimo. Ele é daquela empresa, ele não pode ser repassado para terceiros. Outra coisa que acontece é o seguinte, vamos supor que a sua empresa tenha um lucro que seja do lucro real. Nesse caso, você pode terminar o ano no vermelho ou no azul. Vamos supor que você botasse o imposto de renda dentro do orçamento e você terminou o ano no vermelho. Não vai pagar imposto de renda. Você concorda comigo que essa rubrica que você botou no orçamento vai se transformar em lucro para você, já que você não vai precisar pagar na prática esse imposto de renda, já que o seu balanço terminou no vermelho? Então, existem alguns argumentos mais de natureza tributária que dizem o seguinte, o imposto de renda tem que sair do lucro do construtor. Você disse assim, quem é que vai entrar na obra para ter prejuízo? Me parece que teve aqui uma confusão de conceitos entre imposto de renda e lucro. Não, se você quiser ter lucro de 8% na obra, você lá no seu orçamento vai botar 8%, vai sair 8%. E o imposto de renda depois vai comer desses 8%. Então, aí você tem que raciocinar de trás para frente. Se eu quero ficar com 8% líquido, quanto é que eu tenho que botar para que, uma vez incidido o imposto de renda, me sobre 8% líquido? Aí eu vou botar 10% de lucro bruto. Mas eu acho que faz sentido, sim, não se colocar o imposto de renda nos contratos de obra pública. Nos contratos de obra privada tem gente que bota. Agora, se seu cliente souber, ele pode espernear. Eu só fico pensando assim, porque eu já assisti algumas apresentações do Ministério Público e até do TCU também. E eles estipulam o BDI, o que na prática também eles têm ali definido uma faixa de lucro. Se você for destrinchar o BDI dos caras, você vai ver que o lucro está dentro do BDI. Então, a partir do momento que eu limito o BDI, inclusive os auditores do TCU e o pessoal do Ministério Público mostram isso claramente, ele vai lá mostrando a parcela de risco, a parcela de seguros é tanta, a parcela de lucro. Inclusive, eles definem, para esse tipo de obra, o lucro tem que ficar entre 8% e 12%. É 6% a 8%. Não, tudo é porque vai depender da natureza da obra, mas eu lhe digo assim, a partir do momento que você força o construtor a colocar um imposto de renda dentro da margem de lucro dele, você meio que está engessando as mãos do construtor, porque se o próprio órgão diz quanto é que tu tem que lucrar e te proíbe de cobrar o imposto de renda, você embutir o imposto de renda dentro do lucro, na prática o teu percentual de lucro ele vai ter que subir, o que eventualmente pode ficar fora de uma faixa que o próprio órgão está te colocando.
Pois é, eu concordo. Essa parametrização excessiva dos orçamentos por conta do Tribunal de Contas não faz muito sentido, a meu ver. Porque isso está engessando demais o livre-arbítrio do construtor. Eu acho que, inclusive, ele ao colocar um intervalo, ele se prejudica porque, imagina assim, eu poderia trabalhar com uma margem de lucro menor do que a que ele está me impondo, mas aí eu subo minha margem de lucro, eu acho que na prática isso é difícil de acontecer, mas o que eu tô querendo dizer assim, a partir do momento que você bota um intervalo, um mínimo e um máximo, você meio que engessa a concorrência, que é o princípio básico de você ter uma licitação, é você ter concorrência. Se eu te digo assim, ó, não, eu vou te contratar, mas o teu lucro tem que estar entre 7% e 10%, então na prática eu te engessei completamente. Fica difícil eu tirar partido do teu expertise. Isso só tem no Brasil, rapaz. O contratante estipular qual é o percentual de lucro que o contratado pode ter. É maluquice, só tem no Brasil isso. Eu também acho. Pronto, então é exatamente isso aí. É coisa de Brasil mesmo, é jabuticaba. Mas vamos em frente. Eu vi um artigo seu sobre aplicações erradas da base de cálculo do ISS, Imposto sobre Serviço, na construção civil. No artigo, o senhor fala em deduções que são permitidas a nível de ISS. O senhor pode explicar melhor um pouco aí para quem está nos ouvindo os aspectos tributários da base de cálculo do ISS, explicar um pouco dessas deduções que podem ocorrer? O orçamentista, lá no conjunto de impostos lá que incidem sobre o valor de venda da obra, a gente tem PIS, COFINS, ISS e, se for o caso, a contribuição previdenciária sobre a receita bruta. No caso do ISS, veja só, o ISS, eu não sei aí em Fortaleza, mas eu suponho que seja 5%, não é isso? Isso. Aqui em Salvador é 5% também. Na maior parte dos municípios do Brasil é 5%. Mas aí é 5% que o orçamentista vai botar no orçamento dele? A resposta é não. Não? Mas como? Se a alíquota do ISS é 5%. Aí a gente precisa ver o seguinte, o que é ISS? É Imposto sobre Serviço. Serviço quer dizer produção, mão de obra trabalhando. Então, o ISS não incide sobre a nota inteira, a nota fiscal inteira que a construtora emite, mas sim sobre esse valor descontado material. Então vamos supor que eu estou fazendo uma obra e a minha primeira medição foi R$100 mil. Eu emiti uma nota fiscal para a prefeitura no valor de R$100 mil. O que a Secretaria aí da Fazenda vai cobrar de ISS é 5% desses 100 mil? Não. Por quê? Porque ela vai cobrar 5% de 100 mil, não de 100 mil inteiro, mas da diferença de 100 mil menos o material que você comprou. Então vamos dizer que eu tenha comprado 40 mil de material. Então, na verdade, a Secretaria da Fazenda vai cobrar o ISS 5%, não sobre os 100 mil, mas 100 mil menos 40, 60 mil. Vai ser 5% de 60 mil, que daria 3 mil, ou seja, 3% do todo. Então, o que eu estou querendo dizer é, embora o ISS cheio seja 5, mas para fins de orçamento eu utilizo 3, porque é como se fosse 5% sobre uma base de cálculo menor. Esse 3 é uma conta que eu fiz supondo que naquela determinada obra 40% eu consigo tirar da incidência do ISS. Cada município tem o seu regulamento lá do ISS que diz o que pode ser tirado. É compra de material, é locação de andaime, tem lá a relação toda, mas realmente fica nessa faixa aí de 50%, de 60%. Então, esse é um erro que alguns orçamentistas costumam fazer, é botar a alíquota cheia 5%. Aí você está botando demais, porque é 5%, mas não sobre o contrato todo, sobre o contrato menos o que você conseguir sacar de material. Além disso, eu queria dizer para os nossos ouvintes que eu vou deixar aqui no post desse episódio o link do artigo do professor para você dar uma lida, ver como você consegue aplicar tudo isso. Meu pai sabia o preço de cada coisa. $1,09 acabam de ir pro lixo. $2 pegaram fogo. Eu não acredito nisso. 49 centavos de leite derramado na minha mesa. Alguém vai beber esse leite. Professor, existe alguma diferença prática entre compor um custo de mão de obra quando ela é horista e quando ela é mensalista? Quais atenções tenho que ter quanto a isso? Outra perguntinha, a mão de obra no Brasil é cara? Quando a gente tem uma composição de custo, que é aquela tabela feita para cada serviço, vamos pegar aqui um serviço de alvenaria. Eu tenho lá pedreiro,
quantas horas de pedreiro eu utilizo para fazer cada metro quadrado, bloco, cimento, etc. Como é que eu vou botar a hora do pedreiro nessa tabela? Eu preciso atribuir um valor à hora do pedreiro. Então, essa função pedreiro no orçamento é um horista. O que quer dizer isso? Que essa função, aparece no orçamento com a unidade hora, certo? Que é efetivamente como a gente paga o pedreiro, é por hora. Então aí eu tenho que atribuir um valor de hora. Agora, por exemplo, como é que eu estimo o engenheiro da obra? É por hora? Não. O engenheiro da obra, quando eu vou orçar minha obra, essa obra é 10 meses, eu tenho um engenheiro, então são 10 meses de engenheiro. Qual é a unidade do engenheiro, do mestre, do almoxarife, da secretária, do estagiário? Mês. Então, nesse caso, eu tenho que botar o custo mês dessa função. Por isso a gente chama de mensalista. A diferença em valor é que o horista, aquele que recebe por hora, ele recebe separado da hora base trabalhada, ele recebe também os feriados. Quando tem, por exemplo, 7 de setembro, caiu numa terça-feira, esse dia que é feriado, o pedreiro recebe esse dia. Ele recebe o domingo, o repouso semanal remunerado, ele também recebe. Então eu tenho que diluir esse tempo que ele recebe sem trabalhar na hora trabalhada dele. Então, no caso do horista, o encargo social é muito mais alto do que no caso do mensalista. Porque se você pegar o engenheiro, eu não tenho que pagar a parte, o domingo, o feriado, isso já está implícito no salário do engenheiro, certo? Então, por isso, quando a gente vai fazer o cômputo do custo do pedreiro, o que é que eu faço? Eu pego a hora base do pedreiro, digamos, R$8, lá da Convenção Coletiva do Trabalho, e jogo em cima o encargo de horista, que está aí na faixa de uns 120%. No caso do engenheiro, vou pegar lá o valor dele por mês, R$10.000, e vou jogar e já não é 120%. É um valor mais baixo porque ele é mensalista, na faixa aí de uns 80. 10 mil com 80%. No orçamento ele seria R$18.000. É uma distinção que existe entre horista e mensalista, que tem a ver com onde aquela função entra no orçamento da obra. A mão de obra do Brasil é cara? Olha só, a mão de obra do Brasil em termos salariais é barata, mas a gente tem tanto encargo que para o empregador ela não é tão barata assim. Porque se você pegar esses encargos sociais de 120%, se a hora do cara é 10, com 120% em cima, ela é 22. 22 para quem paga. Para quem paga, para o empregador. Então é aquele negócio, o que o camarada recebe não é muito alto. Agora, o quanto ele custa para o empregador, sim, é alto, porque a gente tem todas aquelas incidências de ISS, INSS, FGTS, SESI, SENAI, INCRA, 13º, aviso prévio, falta justificada, auxílio enfermidade, é uma loucura, é uma legislação extremamente paternalista, que termina ficando caro para o contratante, embora não seja tão poupuda assim para o executor do serviço. Lembrando que o empregado que vai receber metade do que o empregador na verdade paga, o salário dele, dependendo da faixa que ele cai, ainda é descontado, porque pelo menos imposto de renda ele vai pagar. O meu sogro, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz que no Brasil as coisas são caras para quem paga e barato para quem recebe. Eu acho que essa frase aí resume muito o pensamento do que o professor falou. Professor, pra gente encerrar o nosso episódio, eu pediria que, imagina aí o nosso ouvinte que gostou do nosso papo, gostou de tudo que o senhor falou, de todos os assuntos que a gente abordou aqui, o que é que o senhor recomendaria a nível de canal, livros, cursos, blogs? Eu sei que quase todos esses aí o professor tem para oferecer, então fique à vontade aí para falar de algumas coisas, de livros, cursos, softwares. Olha, se você quiser ter uma apresentação inicial sobre orçamento de curso, eu tenho um produto que é um curso online, orçamento de obras, que é pela 2B Educação. 2beducação.com.br é um curso orçamento de obras online, eu explico todos os passos, mas sem ser produtos meus. Para você que mexe com obra pública,
Tem o livro de André Baeta, que é um auditor do Tribunal de Contas da União, chamado Orçamento de Obras Públicas. Vale a pena, é um livro bastante completo. Tem um outro livro que eu gosto, Orçamentação, Planejamento e Controle de Obras, acho que o título é esse, de Carl, C-A-R-L, Carl Limmer. O nome é alemão, mas é brasileiro. Gosto bastante desse. E eu também recomendaria que você tivesse acesso a algum programa de orçamento, como por exemplo o Orça Fácil. É muito fácil de usar, porque lá você consegue fazer orçamentos fictícios, hipotéticos, e você vai sedimentando o entendimento dos fundamentos. Agora, o engano é o cara achar que orçar a obra é saber mexer no programa. Não é. O programa apenas operacionaliza os fundamentos que você aprendeu. Eu queria também recomendar que você olhasse aí para fins de orçamento esse banco de dados aí, o Orce, e também os manuais do SINAP, chama-se Manual de Metodologia, o do Cicro, que é um livro espetacular, é o Manual de Custos do DENIT. Tá lá no site denit.gov.br. Esse aí é com um viés mais de obra de infraestrutura, obra de estrada. Mas esses dois trazem um bom panorama, um bom apanhado da teoria de orçamentação de obras. O Manual do SINAP e o Manual do Ciclo. Legal, professor. Para agradecer aqui a sua participação, muito obrigado. Eu sei que o professor tem uma agenda sempre lotada, tirou aí 1 hora para bater esse papo com a gente. Eu fico imensamente agradecido. Para finalizar o nosso episódio, professor, nós sempre pedimos que o nosso convidado indique um livro e um filme. Um livro, não um livro técnico, um livro que o senhor leu, que impactou sua vida, que você goste, recomendaria aos nossos ouvintes, e um filme que o professor também gosta. No mais, muito obrigado. Opa, beleza. Tem um livro, é de um escritor português chamado José Rodrigues dos Santos. Eu adoro esse autor, rapaz. Ele escreve livros meio de mistério. Ele tem um personagem que é um professor de história e que vai atrás de resolver umas coisas. E tem um livro dele chamado A Fórmula de Deus. Um camarada encontra um manuscrito lá com a mensagem de Einstein, criptografada, e cabe a esse camarada decifrar. E ele faz uma viagem sobre criptografia, sobre budismo, sobre taoísmo, sobre teoria da relatividade, sobre religião, sobre Big Bang. É muito interessante, eu gostei muito. É o Dan Brown português. Pensei a mesma coisa, cara. Eu já ia dizer, deve ser a versão do Dan Brown. É do escritor português José Rodrigues dos Santos. Eu gostei demais desse livro. E um filme que eu gostei muito, acho que vocês podem gostar também, é um filme chamado Closer, mais perto, Closer. Do Tom Cruise, né? É um filme com Julia Roberts, com Natalie Portman. É sobre relacionamento de casais, é bem legal, sobre traição. É um drama aí, mas com os diálogos muito bem feitos. É um filme que todo mundo... É um pouco deprê, assim, mas no geral é um show de atuação que todo mundo sai cheio de perguntas do filme. Não é filme muito cabeça, não. É um filme mais pra você ver e se divertir. Chama-se Closer. Legal, professor. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado mesmo. Eu gostei demais, viu? Muito obrigado. Eu também gostei demais e tivemos uma aula. E Enson, muito obrigado. Yasmin, Cairo. Gostei bastante, espero ter sido elucidativo aí nas questões e estou à disposição de vocês.